Alô, nação! O adversário é o mesmo, mas agora é jogo decisivo pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Flamengo. Nesta quarta, a partir das 7h30 da noite, tem aquele pré-jogo exclusivo para o assinante da Flá TV+. E às 8h30, o sinal abre no YouTube e no Facebook. Atlético Paranaense e Flamengo. Se tem Mengão em campo, em busca de vaga na semifinal, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Pet, chegou a hora de falar da goleada, né? Por 5-0 aí, Flamengo 5, Atlético Paranaense 0. No Dia dos Pais, lançamento do Manto 3. E olha, gostei, eu recebi o roteiro hoje com duas palavrinhas aqui que eu acho que resumiram o jogo. Bombardeio aéreo. Foi bombardeio aéreo, não foi, Pet? Foi um negócio de maluco, né? O Flamengo fez 6 escanteios. 4? Não. 4. Foram 4? Foram 4 gols seguidos. De escanteio. Não, 4 gols de escanteio, mas foram vários escanteios seguidos. Exato, eu já até perdi as contas. Exato, foi uma sequência de escanteios seguidos dos 5 gols do Flamengo. 4 foram de escanteio e eu ainda chamo a atenção para o seguinte. No terceiro gol do Flamengo, que foi o gol, foram 2 gols de escanteio, um gol de bola rolando e os outros 2 últimos também de escanteio. Esse gol do meio, que foi o terceiro gol do Flamengo, ele surge de escanteio a favor do Atlético Paranaense. Que o Flamengo, a defesa do Flamengo ganha pelo alto. Então até brinquei na transmissão ontem com o Emerson, a gente falou, cara, foram 5 gols vindo de escanteio. Sim. 4 de escanteio ofensivo e o 1 de escanteio defensivo, que a zaga ganha e no contra-ataque o Flamengo conseguiu fazer o gol. Então, de fato, foi um bombardeio do Flamengo pelo alto. É isso. Então a gente vai ver agora os melhores momentos dessa partida, né? De Flamengo 5, Atlético Paranaense 0. Foi um jogo, principalmente no primeiro tempo, um jogo bastante amarrado, bastante complicado para o Flamengo. O Atlético estava conseguindo atrapalhar. Bem fechado, né? Exatamente. O Flamengo tinha bola, conseguia ali finalizar. O Atlético Paranaense, por exemplo, não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo. Foram 10 finalizações do Flamengo contra 0 do Atlético Paranaense. 0 escanteio, 0 finalização, 0 tudo. O Atlético não conseguiu chegar. Sim. Inclusive, isso vale a gente ressaltar aqui, Luana, a partida que fez a linha de defesa do Flamengo, né? Os 2 zagueiros e os 2 laterais. Todos eles jogaram muito bem. Não só por conta dos gols do Fabrício Bruno, do gol do Ayrton Lucas, da puxada do contra-ataque do Mateuzinho, no gol do Ayrton, mas defensivamente o time do Flamengo jogou muito bem contra o Atlético e conseguiu anular bastante as principais chances ali do Atlético de gol, que teve, de fato, muito pouco. E outra que jogou muito foi esse daí, o Marinho. O Marinho que deu 3 assistências nesse jogo, foi um hat-trick de assistência. Ele só tinha dado 2 até agora no Flamengo e só em um jogo já foram 3. Foram 3, rapaz. É raríssimo. Eu me lembro, a última vez que o Flamengo conseguiu fazer isso foi com o Vitinho no Campeonato Carioca desse ano. O Vitinho também conseguiu dar 3 assistências, mas é muito difícil. Ele que deu 3 assistências, todas elas vindas de escanteio. Ainda meteu essa bola na trave aí. Essa talvez tenha sido a chance mais perigosa do Flamengo no primeiro tempo, um cruzamento ali do Diego que acaba saindo baixo, mas o Marinho se joga no chão ali, faz quase um peixinho para poder cabecear, a bola pega no travessão. Essa caneta do Cebolinha é um negócio de maluco. O Cebolinha, aliás, que tem crescido cada vez mais, né? Ele tem conseguido pegar mais ritmo de jogo, mais tempo de bola e tem Falta um golzinho só para dar um gás para ele a mais, né? E nesse jogo, inclusive, quase saiu o gol dele, né? Quase saiu. Inclusive, a finalização dele, a gente tá vendo aí o primeiro gol do Flamengo, o gol do Fabrício Bruno, foi o primeiro desses gols de bombardeio aéreo. É o primeiro ou o segundo, porque são iguais. É verdade, é difícil saber, Não, tô brincando, é o primeiro, óbvio que a gente tá na sequência. Mas porque a gente vai ver o segundo e vai ver que, de fato, é muito parecido. Aí a gente tá vendo, ó, o lance do Cebolinha, que quase sai o gol. E nesse escanteio, sai o segundo gol do Flamengo. Um gol de novo, muito parecido, ó lá. O Fabrício Bruno de novo, ganhando ali pelo alto. A gente vai falar já com um pouquinho mais de detalhes sobre essas jogadas. O Fabrício ganha ali no alto, consegue colocar para dentro. E nesse 2-0 foram 2 gols em 3 minutos, Luana. O Atlético sentiu muito gol, o Flamengo cresceu muito. Esses jogadores aí que a gente está vendo, né, como o elenco está unido, os jogadores que estavam no banco comemorando muito os gols do time que estava jogando em campo. Aí o lance do terceiro gol, o Mateuzinho sofre o pênalti, mas a bola sobra com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas de perna direita, ele que é canhoto, de perna direita ele finaliza. É claro que estava ali sem goleiro, né, não era uma finalização muito difícil, mas ele consegue finalizar, fazer o gol dele aí, o terceiro gol do Flamengo. E se o primeiro gol foi aos 10 e o segundo aos 13,
esse foi os 17. Sim, então, 3 gols em 7 minutos, 3 gols em 7 minutos. Eu também jogou ali, tava praticamente, já tava cravado o resultado. Mas a galera cantou o quê na arquibancada? Mais um. Exatamente. E aí foram mais 2. E foram mais. Exatamente. E de novo um lance parecido, né? Só que dessa vez não é o Fabrício Bruno entrando. É o Lázaro que consegue cabecear ali na primeira trave. Lázaro, que inclusive tem feito gols importantes, né, Luana, nesse jogo. Sim, tem se destacado bastante, né? Exatamente, tem se destacado bastante. Sempre que entra, faz gol. Exato. E, Pet, só reforçando aqui, o Fabrício Bruno, né? 2 gols, os 2 primeiros da partida e os 2 primeiros dele com a camisa do Flamengo. Verdade. Eu fiquei na expectativa de ser 3, sabia? Porque tava tão tranquilo fazer gol de escanteio, tanto que saiu até o 5º aí, ó. O gol do Pedro foi o 5º gol do Flamengo e ali o Atlético já estava entregue, já não tinha mais muito o que fazer. E o Pedro acaba conseguindo entrar e fazer mais um gol. Aquele momento que estava 4-0, aí veio o Dorival, chama Pedro, Gabi e Arrascaeta. É pra matar qualquer um, né? Sim, é um negócio de maluco. O elenco do Flamengo é muito bom, né, Lona? Então o Flamengo estava jogando ali com um time alternativo, já avisando o confronto da próxima quarta-feira, que é contra o mesmo Atlético pela Copa do Brasil. E aí poupou ali alguns jogadores que estavam numa sequência um pouco mais pesada. E aí os jogadores que estavam no banco, alguns deles eram Pedro, Pô, mas logo assim, de uma vez só, os 3, né? Os 3 de uma vez só. Inclusive o 5º gol que a gente acabou de ver sai com um escanteio cobrado pelo Arrascaeta e o gol do Pedro. Então os 2 dos 3 que entraram participando ativamente na jogada do 5º gol. É isso, Bruno. Pet, o que você separou aí pra gente? Porque eu imagino que sejam várias coisas, né? Muita coisa pra gente falar desse jogo, principalmente, óbvio, do segundo tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses gols do Flamengo de escanteio, com foco ali no sistema defensivo do Atlético Paranaense. Porque o que aconteceu? O Atlético veio com uma estratégia para tentar marcar o Flamengo. Não deu certo, porque sofreu 2 gols de Fabrício Bruno marcando dessa maneira. Mudou a forma que estava se defendendo, mas ainda assim sofreu 2 gols dessa nova maneira que estava se defendendo. Então a gente pode colocar já na tela os lances. Primeiro a gente vai ver aqui, Luana, esse é o primeiro escanteio do jogo, tá? 3 minutos do primeiro tempo, nesse escanteio não sai gol, mas é o primeiro escanteio que o Flamengo tem a favor. E aí eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó. O Atlético faz essa marcação aqui, ó, que é majoritariamente zonal, ou seja, esse L que eu acabei de desenhar na tela aqui, são jogadores que estão marcando essa zona específica aqui da pequena área, que é da onde surgem a maioria dos gols de escanteio. Então o Atlético fazendo essa marcação majoritariamente zonal, ainda com 2 jogadores aqui, ó, na entrada da área, também marcando essa zona aqui para uma possível bola que seja cruzada aqui na entrada da área. E tá fazendo aqui, ó, 2 bloqueios individuais. Tem um jogador aqui marcando o Thiago Maia, que eu acabei de marcar de azul, e tem aqui, ó, um outro jogador marcando o Pablo. Esses 2 jogadores fazendo um bloqueio ali para atrapalhar esses jogadores do Flamengo. Mas repara aqui quem que tá solto. Esse rapaz aqui, ó. Tal de Fabrício Bruno, que foi ele que fez os 2 primeiros gols. Pode soltar o vídeo, a gente vai ver que nessa jogada o cruzamento sai baixo, ele não consegue cabecear, mas gera um indício de que o Fabrício Bruno ele estaria solto, teoricamente, em praticamente todos os escanteios que o Flamengo tivesse a seu favor. Então, quando a gente for ver o próximo lance, que é o lance do primeiro gol do Flamengo, a gente vai ver como o Fabrício estava de fato muito solto nessa jogada, muito livre. Na hora que a gente for travar, solta mais um pouquinho para poder travar na hora que a câmera estiver aberta. Aí, repara aqui de novo, ó. O L do Atlético Paranaense marcando o zonal, aqueles 2 jogadores marcando aquela zona na segunda trave, e dessa vez aqui, ó, só um bloqueio. E esse bloqueio está em cima do Lázaro. Olha quem está solto aqui, o Pablo e o Fabrício Bruno, os 2 principais cabeceadores desse time. E aí o Fabrício Bruno ele faz essa corrida aqui em cima do Nico Hernandes. Nico Hernandes, que é o zagueiro do Atlético Paranaense. Por que eu estou chamando a atenção para o Fabrício Bruno indo para esse confronto com o Nico na primeira trave? Primeiro, porque ele sabe que o cruzamento vai sair ali, então ele já vai para aquela jogada ali na primeira trave. E segundo, o Fabrício Bruno, segundo os dados do SofaScore, ele tem um aproveitamento nos duelos aéreos de 68%. O Nico, apenas 41%. Sim. Então a tendência é que o Fabrício consiga ganhar esses duelos. E ganhou. Pode soltar o vídeo, a gente vai ver que o Fabrício ele vai em direção ali à primeira trave, vai nesse confronto do Nico e repara que ele tem muita liberdade. Então o cara que chega embalado, chega na velocidade, ele tende a vencer o cara que está parado. Aqui o segundo gol, que é 3 minutos depois, então o Atlético permanece marcando daquela maneira aqui, ó, a zona aqui, mais 2 jogadores à frente, de novo. Pablo e Fabrício Bruno soltos aqui, pode soltar. Fabrício Bruno de novo faz esse ataque em cima do Nico, na mesma região. O cruzamento do Marinho também perfeito, na mesma região, na região que o Flamengo estava esperando, e sai o segundo gol do Flamengo. Na hora que a gente for ver o terceiro gol, repara como a gente já não vê mais aquele L aqui do Atlético Paranaense no meio. Por quê? Porque o Atlético mudou. Ele falou, bom, sofri 2 gols dessa maneira, vamos mudar. Como é que a gente vai marcar agora? Individual. Então a gente vai ver aqui o Nico batendo individual com o Fabrício Bruno, mais um jogador aqui do Atlético batendo individual com o Pablo, um com o Diego, um com o Lázaro. Tem aqui até um outro jogador marcando essa zona aqui, mas a partir desse momento o Atlético mudou para uma marcação mais individual. Só que o que aconteceu? Olha quem ficou livre nessa marcação individual.
O Lázaro, que eu acabei de marcar aqui de azul. Ninguém foi marcar o Lázaro individualmente, porque o Lázaro, teoricamente, dentre esses jogadores aqui, comparado com o Fabrício Bruno e com o Pablo, ele não é tão forte assim na disputa pelo alto. Mas, pode soltar o vídeo, ele ganha a disputa pelo alto, ele chega com liberdade e consegue fazer o cabeceio e fazer o que seria o 4º gol do Flamengo nesse jogo. E o 5º gol, 5º e último gol, a gente vai ver aqui de novo. O Atlético Paranaense está fazendo a marcação individual, a gente poderia voltar na origem, só para a gente poder mostrar. O Atlético Paranaense está fazendo de novo essa marcação individualizada. Olha lá, que a gente está vendo aqui um jogador aqui do Atlético em cima do Vitinho, só que é um escanteio que o Flamengo cobra muito rápido, Luana. Então o Fabrício Bruno e o Pablo, eles estão chegando na área aqui nesse momento. E aí o Nico, que é quem está fazendo a marcação do Fabrício Bruno, ele ainda não encostou no Pablo. O Matheus Felipe também ainda não conseguiu encostar no Fabrício Bruno, e os jogadores aqui ainda estão tentando se encontrar para poder fazer esses encaixes individuais. Só que no meio disso tudo, tinha um jogador aqui que tinha acabado de entrar, que era o Pedro, que ficou livre, ficou solto. Ninguém, nessa marcação individual, ninguém pegou o Pedro. E o Arrascaeta percebeu, pode soltar o vídeo. Ele faz o cruzamento na segunda trave, ele está completamente livre. É uma desatenção aí importante do sistema defensivo do Atlético. E aí ele faz o 5º gol do Flamengo para alegria da nação rubro-negra. Mais um gol de escanteio nesse jogo. Manto 3, deu sorte, né? Demais, 5-0. 5-0. Eu fico pensando, porque o Bento fechou o gol, né? No 0-0 lá, primeiro jogo da Copa do Brasil. Imagina a cabeça do Anderson hoje, né? Pensando, gente, o Bento não levou nenhum, levei 5. Mas você vê como é que futebol é um jogo que tem uma aleatoriedade que não tem como você tirar. Naquele jogo do 0-0, Luana, muita gente falou, inclusive, que o Atlético Paranaense armou uma retranca que se defendeu muito bem. Eu não concordo muito com isso, porque o Flamengo colocou duas bolas na trave, teve bola tirada em cima da linha, só que naquele dia a bola não entrou. Dessa vez a bola entrou, e entrou 5 vezes, então... podia ter entrado até mais, porque o Anderson fez defesas importantíssimas, como, por exemplo, a do Cebolinha, né? Exato, teve bola na trave do Marinho, inclusive, tiveram outras jogadas também. Só que nesse dia, no domingo ontem, a bola estava a fim de entrar. Na outra quarta-feira a bola não estava a fim de entrar. Então são essas coisas que no futebol a gente não consegue controlar, mas que no fim das contas acabam determinando o resultado. É isso, tem dia que é noite. Exatamente. Agora a gente vai ver então os resultados da 22ª rodada, né? Como que terminou essa 22ª. O Goiás empatou com o Avaí por 1-1. Cuiabá venceu o Juventude por 1-0. Atlético Mineiro venceu, né? O Curitiba por 1-0. A gente venceu o Flamengo, né? 5-0 no Atlético Paranaense. América Mineiro venceu por 1-0 o Santos. Palmeiras 1-0 no Corinthians, né? E gol ainda contra, enfim. Botafogo empatou com o Atlético Goianiense por 0-0. São Paulo venceu o RB Bragantino por 3-0. Fortaleza, né? Pra mim, assim, chamou a atenção também esse jogo. 1-0 em cima do Ceará. E o Internacional também, esse resultado foi fantástico pra gente, porque por conta desse 3-0 aí no Fluminense do Inter, Flamengo na 2ª colocação do Brasileiro, né, Pet? Foi uma boa rodada pro Flamengo, com exceção da vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu ali com um gol contra vencer o clássico contra o Corinthians, ficou ali, manteve a distância pro Flamengo na ponta da tabela. Você falou do Fortaleza, Fortaleza venceu o clássico do Ceará e ganhou um respiro. A gente vai ver inclusive na tabela. Essa vitória do Inter sobre o Fluminense também é uma vitória bem expressiva, bem importante também para aqueles times que estão brigando lá em cima. E o Fortaleza venceu o maior rival, inclusive, né? Saindo do Z4, importantíssimo aí pro Fortaleza, que tem time até para deixar realmente essa zona do rebaixamento, né, Pet? Exato. Então agora a gente vai ver a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras permanece em primeiro, se Deus quiser, por enquanto, com 48 pontos, Flamengo com 39 em segundo, o Corinthians subiu para terceiro. E aí a diferença de saldo do gols, eu vou chamar a atenção aqui de Flamengo e Corinthians, ó. Flamengo com 18 e o Corinthians com 5, Pet. Sim, é uma diferença muito grande, né? Se você olhar para o panorama geral dessa primeira página, a diferença é de Palmeiras e Flamengo pro resto, né? Sim. Porque o Palmeiras tem 23 de saldo, o Flamengo 18. O Inter nem tanto, mas... E os outros ali, a diferença, o Inter é o único que consegue ter 2 dígitos ali também, mas de qualquer maneira, a diferença é muito grande. E chama a atenção também que o Flamengo ganha nesse critério de desempate no número de vitórias. O Flamengo tem 1 vitória a mais que o Corinthians, tem 12 vitórias, o Corinthians tem 11, então faz o Flamengo, mesmo com os dois com 39, o Flamengo consegue ficar à frente do Corinthians. É isso, perfeito. Fluminense, ó, com essa derrota, caiu para 4º colocado, né, com 38 pontos, é o 4º colocado. Em 5º ali vem o Atlético Paranaense com 37, o Internacional com 36 em 6º. Atlético Mineiro, mesmo vencendo, ó, permanece ali em 7º, né, com 35, América Mineiro em 8º com 30, assim como RB Bragantino e Santos, que também estão com 30 pontos, em 9º e em 10º. A gente vai para a próxima página agora. São Paulo em 11º com 29, o Botafogo em 12º com 26, Goiás também com 26 em 13º,
Aí vem em 14º o Ceará com 25, o Fortaleza, ó, em 15º com 24 pontos, o Cuiabá 16º com 23, o Avaí, que é o primeiro ali do Z4, também com 23, né, 17º, Curitiba com 22, 18º, Atlético Goianiense 21 pontos em 19º e o lanterna ali, o Juventude, com 16 pontos, Pet. O Fortaleza respira, sai do Z4 depois de um longo período lá dentro, o Juventude cada vez mais afundado na lanterna. As coisas para o Juventude estão ficando bem complicadas nesse campeonato. É isso, então agora a gente vai ver os próximos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada da competição. A gente enfrenta aí o Palmeiras, né, Atlético Mineiro e Goiás vão se enfrentar, Juventude e Botafogo, Santos e São Paulo, Fortaleza e Corinthians, Atlético Paranaense e América Mineiro, Fluminense e Curitiba, Palmeiras e Flamengo, RB Bragantino e Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá, Avaí e Internacional. Pet, e aí? Quais jogos mais difíceis da rodada? Claro, tirando o nosso, né? Tem um confronto, tem um clássico entre o Santos e São Paulo, mas que não quer dizer muito pro campeonato que o Flamengo está disputando, né? Que é aquela ponta lá de cima. Santos e São Paulo estão numa faixa um pouco mais inferior ali da tabela, mas o grande jogo do campeonato dessa rodada, de fato, é Palmeiras e Flamengo. É um jogo, Luana, que pode ali, eu não digo determinar já, mas porque se o Palmeiras ganha, por exemplo, se o jogo abre 12 pontos do Flamengo, a diferença começa a ficar um pouco complicada. Não acaba, nenhum campeonato acaba na 23ª rodada, ainda vão ter outras rodadas para se jogar, mas a distância começa a ficar muito grande. Se o Flamengo vencer, diminui para 6, e aí pode ali, de repente, colocar o Palmeiras numa sequência de resultados ruins, por que não? Sim, se ali uma claro. Virada de chave, o Palmeiras tem uma sequência, porque o Flamengo tem vencido muitas seguidas, né? Venceu 6 seguidas, mas infelizmente o Palmeiras também está numa sequência muito boa de vitórias seguidas no Brasileiro. Então o Flamengo não conseguiu diminuir essa distância, mas quem sabe no próximo domingo essa distância não começa a diminuir. Tudo pode acontecer. Pet, a gente já comentou aqui que no jogo, a gente vai falar agora de Copa do Brasil, no jogo de ida foi 0-0, mas o Flamengo teve muitas oportunidades, foi superior na partida, né? Sim. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se você separou alguns lances desse primeiro jogo pra gente comentar aqui. Sim, a gente separou algumas coisas pra gente poder comentar, Luana. Assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é o que o Dorival falou na última coletiva depois do jogo de ontem, que é importante, que é o seguinte: esses 3 confrontos contra o Atlético Paranaense, que foram bem próximos aí, tanto o jogo da ida da Copa do Brasil, que foi 0-0, quanto o jogo de ontem por 5-0 e o jogo da próxima quarta-feira, a tendência é que sejam 3 histórias bem diferentes dos 3 jogos. O jogo do 0-0 foi diferente do 5-0 e tem tudo para ser diferente também do jogo da próxima quarta-feira. Então é até meio difícil a gente fazer prognósticos muito detalhados, muito no detalhe, porque de fato deve ser jogos com histórias diferentes. Mas com base nos jogos do Atlético Paranaense e nos jogos do Flamengo, aí a gente pegando um espaço amostral maior, pegando jogos contra outros adversários, dá pra gente tentar entender ali alguns caminhos. Primeiro que o Flamengo precisa ficar atento contra o Atlético Paranaense, no que precisa ficar atento para não sofrer gols e não ter maiores problemas para conseguir se classificar, e o que o Flamengo pode aproveitar nesse time do Atlético para conseguir, de repente, construir as suas jogadas. Começando pelo que o Flamengo pode aproveitar, pelo que o Flamengo pode conseguir construir, o espaço que o Flamengo pode achar dentro do sistema defensivo do Atlético Paranaense. Então a gente pode colocar na tela já, é uma sequência de lances, Luana, daquele 0-0, daquele jogo no Maracanã em que o Flamengo criou várias oportunidades, mas tem uma característica importante aqui do sistema de marcação que o Atlético Paranaense faz, que é um formato de marcação mais individualizado. E dentro dessa marcação mais individualizada, nesse jogo aqui, a gente viu muitas vezes o Abner, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que nesse jogo jogou de ala, porque o Atlético jogou com uma linha de 5 e com 3 zagueiros, mas ele estava fazendo sempre esse embate aqui com o Rodinei. E muitas vezes ele era atraído aqui pelo Rodinei para mais para fora do campo e gerava um espaço grande entre ele e o Nico, que era o zagueiro pela esquerda. E esse espaço aqui, muitas vezes, os jogadores do Flamengo conseguiram aproveitar para fazer essas infiltrações. Nessa jogada aqui, quem faz a infiltração é o Arrascaeta, pode soltar o vídeo. A gente vai ver que o Thiago Maia consegue encontrar o passe para o Arrasca e por pouco o Arrasca não consegue uma finalização perigosa ali. O Nico consegue fazer a cobertura, mas repara, é sempre o Flamengo conseguindo atacar essa janela. A gente vai ver um lance na sequência de novo, o Flamengo conseguindo atacar essa janela. Repara como o Abner, olha lá, ele está bem aberto, fazendo esse combate aqui no Rodinei, olha lá. Ele foi atraído aqui, ó, em cima pelo Rodinei, está aqui um pouco mais aberto. O Nico está um pouco mais por dentro e de novo essa janela aqui está aberta. Janela essa que o Gabi vai atacar e vai conseguir aqui, de repente, aproveitar um espaço importante. Pode soltar o vídeo, a gente vê que nessa jogada a bola não entra no Gabi, porque o Arrasca entra na frente da bola, mas se a bola, de repente, se o Arrasca deixa passar para o Gabi, poderia ser uma jogada ainda mais perigosa. E aqui um último exemplo, mais um exemplo de novo, do Abner sendo fixado aqui pela marcação do Rodinei. Olha lá, repara como ele está aqui de olho no Rodinei,
E olha onde é que está o Nico. De novo aqui, bem aqui embaixo. E essa distância aqui entre eles de novo aberta. E quem faz esse ataque a essa janela dessa vez é o Thiago Maia. E dessa vez ele vai receber. Pode soltar o vídeo. Ele recebe, faz o cruzamento de perna direita. Cruzamento certinho para o Gabi que estava aqui atrás. Mas a bola do Gabi acaba pegando no travessão. Mas é de novo o Flamengo construindo uma boa jogada, Luana. Uma boa chance de gol. Aproveitando essa janela. Por conta dessas características desses encaixes individuais que o time do Filipão costuma fazer. Então, de repente, deixar um jogador mais aberto, às vezes parece que ele vai estar fora do jogo, mas só para poder gerar um espaço mais por dentro, pode ser aí um movimento importante que o Flamengo pode aproveitar na próxima quarta-feira. E eu falei o que a gente ia mostrar aqui também e o que o Flamengo precisa ficar atento, o que o Flamengo precisa ficar de olho. E a gente vai mostrar aqui no campinho uma jogada que é muito forte desse time do Atlético Paranaense. A gente pode colocar na tela já? Que são, Luana, esses cruzamentos aqui, ó, dessa região de onde está esse jogador aqui com a bola. Dessa região aqui, ó, que acabou de ficar acesa, que é essa região que muita gente fala que é o cruzamento antecipado ou o cruzamento da intermediária. Tem gente que chama isso aqui cruzamento dos 3/4, se você dividir o campo em 4, esse aqui seria o terceiro quarto do campo, mas enfim, esse cruzamento que não sai da linha de fundo, dessa região aqui mais próxima da linha de fundo. É um cruzamento que sai aqui mais de trás mesmo, desse jogador aqui que está com a bola, que eu acabei de marcar. E aí pode soltar o vídeo, a gente vai ver que esse cruzamento dos Atléticos Paranaenses normalmente é um cruzamento que vai, Luana, para a segunda trave, buscando aqui esse espaço na segunda trave. É uma estratégia que muitos times hoje em dia têm utilizado, porque muitas vezes o lateral do adversário tem dificuldade de conseguir mapear essas jogadas. Então é um jogo, Luana, em que o Flamengo precisa ficar muito atento, é claro, com os dois zagueiros, que devem ser Davi Luiz e Léo Pereira, para essas bolas cruzadas na área. Mas Davi também... Luiz não, Davi Luiz está Verdade, suspenso. Davi Luiz está suspenso. A gente não sabe ainda quem vai jogar. Possivelmente, Fabrício Bruno que brilhou, né, nesse último jogo. Vamos ver. Exatamente. Thiago Maia também não joga, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, assim, independente de qual zagueiro for jogar, é uma importância muito grande desses dois zagueiros estarem atentos para esse tipo de jogada, mas também para o lateral esquerdo, que está aqui marcado de azul, e também para o lateral direito, se a jogada sair pelo outro lado, se for um cruzamento vindo do lado direito. É importante que esse lateral esteja atento a quem está atacando a área, por onde está atacando, para poder ajudar os dois zagueiros a proteger essa zona. O Felipe Luiz é muito bom nesse aspecto, o Rodinei também consegue, às vezes, conseguir bem nessa jogada, então é muito importante o Flamengo estar atento a esse tipo de cruzamento. O Abner, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, tem esse cruzamento muito forte. Ele vai muito bem nesse tipo de cruzamento e a linha de defesa do Flamengo tem que ficar bem atenta para não acabar sofrendo um gol dessa maneira. É isso, e vale a gente comentar também que, assim como o Dorival, o Filipão também mesclou o time, né? Sim. Até colocou depois alguns titulares em campo, não resolveu, conseguiu resolver nada, mas também tem essa opção, né, de colocar o time B em campo. O Filipão, inclusive, foi até além do Dorival, né? Porque o Filipão trocou até o goleiro. Sim, até o goleiro. O Bento não jogou, quem jogou foi o Anderson. E um ponto positivo que conta para o Flamengo, na minha opinião, é que o Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense, não pode jogar contra o Flamengo, porque ele já jogou pela Copa do Brasil no Cruzeiro. Então ele não pode jogar por dois clubes na mesma competição, ele não vai estar disponível para esse jogo contra o Flamengo. Por que é importante? Porque ele está vivendo uma fase muito boa. É importantíssimo. Contra o Flamengo ontem ele não jogou bem, conseguiu, o Fabrício Bruno e o Pablo foram muito bem defendendo ali contra o Vitor Roque, mas ele fez 3 dos últimos 5 gols do Atlético, fez gols em jogos importantes 17 anos, pela né? Libertadores, tem 17 anos, tem um potencial muito grande e é um jogador que tem dado muito trabalho. Sim. Então esse é um ponto aí, digamos, positivo para o Flamengo, que não vai, já que o Atlético Paranaense não vai contar com o Vitor Roque para o jogo da quarta-feira. E aquela piadinha, tomara que o Bento não esteja tão bento assim. Tomara. Na quarta-feira. Pet, agora a gente vai falar dos confrontos, né, da Copa do Brasil. A gente vai ver aqui, vai analisar esses confrontos. Quero que você comente um pouquinho aqui pra gente, ó. 1-0 o Fluminense no Fortaleza. Flamengo ficou no 0-0 com o Atlético Paranaense. São Paulo 1-0 no América Mineiro. O Atlético Goianiense venceu o Corinthians por 2-0. E aí agora, né, o jogo da volta aí entre as equipes. Lembrando que o Flamengo cruza com o São Paulo e América, né? O Flamengo passando de fase, pega vai enfrentar um dos dois, São Paulo, América Mineiro. Acho que o resultado mais surpreendente foi a vitória do Atlético Goianiense sobre o Corinthians, não porque o Atlético é um time mais fraco, mas porque é um time até muito bem treinado pelo Jorginho, mas pela diferença de gols, né? Foi a melhor vantagem criada para o jogo da volta, então o Corinthians deve ter muito trabalho. São Paulo também tem que ficar atento com o América Mineiro, que é um time bem complicado. O Fluminense que pega um Fortaleza que está em ascensão, né? Então também é um jogo perigoso para o Fluminense. E o Flamengo, é claro, tem um confronto talvez o mais complicado aí, que é um jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas eu sempre acredito no Flamengo. Acho que o Flamengo consegue passar de fase e aí pega quem passar de São Paulo e América Mineiro. Para mim, não pouco importa. Passando de fase, a gente está feliz. É isso aí. Importante é fazer o nosso, né? Exatamente. Fazer o nosso dever, entre aspas, de casa, que não vai ser em casa, mas vai dar tudo certo se Deus quiser.